espírita pode nos oferecer de consolo, de conforto e de ajuda. Então, na primeira parte, nós vamos contar com a Mayra Pouso. Ela é coordenadora do Centro de Atenção Psicossocial CAPS, enfermeira e consultora em amamentação, graduação em enfermagem pela Faculdade UESCAM, pós-graduação em urgência e emergência pela Faculdade UESCAM, pós-graduação em saúde do trabalhador pela UNIC, pós-graduação em saúde da família pela UNASUS e UFRJ e pós-graduando em ginecologia natural pela Faculdade Inovar. Então, vou chamar aqui agora a Mayra e vou chamar também a Diana para fazer parte da nossa mesa. Depois da Mayra, a Diana irá nos falar sobre a doutrina espírita. Mayra. Boa noite a todos. Quero iniciar as aulas agradecendo, tá, Kátia? Agradecendo a vocês, a todos os dirigentes e a todos que estão aqui presentes, porque quero parabenizar e agradecer. Né? Como foi dito, a gente está no mês do Setembro Amarelo, né? E a gente precisa trazer mais essa temática, e não somente no mês do Setembro Amarelo, mas de forma respeitosa, acolhedora, mas durante todo o ano, né? Porque o Setembro Amarelo, ele da mesma forma que ele traz o impacto positivo, ele também traz dores, porque essas pessoas são esquecidas, são pessoas julgadas, são pessoas que têm uma dor e um sofrimento pela perda de um ente querido, que muitas das vezes escutam em palestras que 90% dos casos de suicídio são pretos, e aí aquela pessoa olha para ela e fala, como eu não vi? E a gente precisa deixar bem claro que muitas das vezes o nosso vínculo e a nossa emoção, e muitas das vezes esses sinais e sintomas, eles não são tão claros e transparentes assim. Então a gente precisa trazer aqui hoje uma fala, né, de responsabilização para sinalizar os mitos sociais. Né? Que mitos são esses? A gente tem ideias, né, já estabelecidas, culturais, impostas por uma sociedade, e esse estigma traz para a gente, né, a ausência de um tratamento, né, a fuga daquela pessoa a buscar ajuda. Né? E a gente vai falar aqui um pouquinho, mas antes de eu entrar, eu quero trazer uma lembrancinha, né, do CAPS para vocês. Né? Essa lembrancinha ela é fabricada pelos nossos pacientes, juntamente com a Leia Fresani e a Eliane, auxiliares de serviços gerais. Eu não tenho como dar todas, mas aqui fica a representação. Quero sinalizar para vocês que o Setembro Amarelo a gente está com várias programações. Como a gente tem um tempo mais curto, eu vou passar para a Kátia para depois estar passando para vocês o que a gente vai estar fazendo. Mas lembrando, a gente tem que ampliar essas ações durante todo o ano, sabe, Kátia? E parabéns, porque o tema de vocês está, assim, incrível, né? E é muito bom a gente ter. E eu quero agradecer a presença, eu estou aqui com a Débora, que é a nossa psicóloga, a Leandra, que é a nossa farmacêutica, e a Jana, que é a nossa estagiária de psicologia. Eu estou aqui representando o CAPS, mas a fala é de uma equipe, tá? E aí eu quero iniciar o meu momento, a minha palestra, pedindo a vocês para fazer uma reflexão. Calma aí, aqui. Enquanto ela está abrindo aqui, quero sinalizar que além desses eventos, a gente pediu junto à prefeitura, nós estamos iluminando o Cristo de amarelo, né? E outro monumento assim, que também está sendo iluminado é a Igreja Matriz. Por que a gente está iluminando? É para dar visão, é para dizer que a gente está aqui construindo, né, uma rede, construindo um mapeamento de saúde mental, né, que as pessoas consigam, através dessa luz, identificar que existe uma rede hoje estabelecida e a gente está sinalizando de alguma forma. Por isso a gente optou pela forma da missão, que é o transformar, é a vida, né?
que ele representa, e então a gente também está com os monumentos, né, do município também destacado pelo amarelo. Mas quando vai abrindo, né, eu quero trazer para vocês uma palestra mais dinâmica, uma palestra que eu quero trazer, que eu falei para a Kátia, né, alguns dados, mas eu não estou trazendo aqui dados, né, eu quero trazer para vocês a importância da gente falar sobre o acolhimento, da escutativa, né, da gente estar aberto a realmente a escutar essa pessoa, que muitas das vezes, às vezes clama e muitas das vezes não tem acesso ao tratamento, né? Não tem um acesso, não sabe aonde ir ao tratamento. Então, por isso que eu até cheguei a falar com Kátia também, que muitas das vezes o Setembro Amarelo dói por isso. Por que ele dói? Ele dói por conta desses pensamentos, é um momento que a família recobre, é um momento que as pessoas falam, vai se tratar, mas ela não sabe aonde se tratar, ela fica perdida numa rede. Então, por isso a responsabilização nossa de trazer uma mensagem real, dar o direcionamento. Hoje no município ainda não existe um fluxograma de saúde mental, onde a equipe do CAP se comprometeu à construção desse fluxo, até mesmo para dar um direcionamento. E aí eu trago para vocês, no primeiro momento, que é uma reflexão que eu peço que todos façam, né? E no final, durante a palestra, a gente vai estar falando sobre essa reflexão. Como sempre, né? Tá tudo bem, né? Faz parte. Não tem problema, gente. Aqui tem internet? Tem. A gente dá um jeito, se não abrir aqui, a gente abre o papel. O importante é a gente conseguir trazer a mensagem. Precisa mais. Não sei se é compatível, eu testei tudo lá nos computadores, mas a gente diminui aqui, entra na internet e faz. O importante é trazer a mensagem e a gente vai olhar sobre. Acho que ele está ligado na internet. Deixar aqui na internet, eu ponho essa conta então da reflexão depois, né? Porque a gente tem tempo e eu trago essa reflexão daqui a pouco. Bom, já que não abriu o vídeo, daqui a pouquinho a gente tenta colocar. Eu trouxe, né, alguns dados, né? Esses dados é para a gente trazer reflexão, não quero que traga impacto, mas segundo a organização, né, Pan-Americana de Saúde, né, em forma mundial, hoje a gente tem uma estatística de aproximadamente 800 mil pessoas morrem de suicídio por todo ano. Isso é considerado uma média, uma morte a cada 40 segundos. Tá? No Brasil, a nossa média é de 13 mil mortes por suicídio na cerca do ano, onde é 32 mortes por dia, na nossa média, né, de uma morte a cada 45 minutos. Então, quando a gente para olhar esses dados, é para dizer, é uma questão de saúde pública. Né? Então, a gente não está falando aqui. Por isso eu reafirmo, né, a responsabilização dessa fala, né, é sobre o acolher. Né? Então, quando a gente analisa isso, e hoje existe artigo científico, como o Cerel trouxe em 2019, quem tiver interesse, eu compartilho com vocês o artigo, ele fez um estudo onde ele diz o seguinte: o suicídio consumado, ele não traz somente impacto social, emocional e financeiro, ele é muito além disso. Ele descreveu que esse impacto ele pode afetar até 135 pessoas próximas a essa pessoa que cometeu o suicídio. Então, ele não está relacionado somente a laços familiares, mas pessoas próximas a essa pessoa. E essas pessoas que são próximas de quem cometeu o suicídio, eles são considerados sobreviventes do suicídio. Então, quando a gente para analisar isso,
né, a gente não tem que dar assistência somente àquela pessoa, né, que no caso anteriormente, né, antes do suicídio, né, que estava buscando ajuda, mas e depois? Quantas pessoas a gente lida e a gente vai conversar, né, que a mãe cometeu um suicídio e você vê que os filhos têm que se renascer das cinzas, da dor, né? E essas pessoas, elas estão sendo amparadas? Elas estão sendo cuidadas? Então, muito além do impacto financeiro, a gente tem que olhar também para esses sobreviventes do suicídio, né? E aí, quando a gente para falar desses dados, a gente vê que nós tivemos, né, recentemente uma pandemia do Covid, onde a gente não pode deixar de dizer o impacto que ela trouxe, né, na saúde mental, onde ainda nós estamos ainda passando por processo de estudos, né, e a gente ainda não tem a clareza do impacto real que a pandemia do Covid trouxe, porque ainda está em fase de estudos, né, para ter a clareza, né, desses impactos. Mas uma coisa a gente tem certeza: essas pessoas que passaram pela pandemia e tiveram perdas familiares, tiveram perdas financeiras, tiveram alguma perda de alguma forma, né, ela precisa ser assistida, ela precisa ser incluída nessa saúde mental, né? E a gente precisa falar sobre isso, porque é um assunto que muitas vezes a pessoa não quer falar, né? E eu convido todos aqui a refletirem, né? Quem não passou ainda por uma crise de ansiedade, né, uma síndrome do pânico, né, um transtorno às vezes de humor que a gente vivencia de todo esse cenário, né? Então a gente também não pode deixar de falar, né, desse contexto pandêmico, né, e o que ele trouxe e as possibilidades de acesso ao tratamento também a essas pessoas, né? Então a gente já vinha, hoje a gente tem que falar que a saúde mental ela está sobrepondo doenças cardiovasculares, acidentes de carro, né? Então assim, hoje ele tem que ser destinado, o governo ele precisa direcionar para a saúde mental, ele precisa engajar em campanhas, ele precisa ter esses momentos de diálogo, e isso é muito importante a gente direcionar. E uma vez que a gente compreende essa complexidade e a gente compreende que é uma questão de saúde pública, a gente tem que entender a dimensão desse problema, né, e verificar que o risco do suicídio ele demanda atenção de toda a rede. E quando eu falo demanda de toda a rede, é uma engrenagem, sabe, Kátia? A gente precisa se comunicar. A pessoa, a gente precisa, como município da área de saúde, ter um fluxograma para a pessoa saber onde ela tem que procurar. A gente precisa dessa família, né, como forma de suporte e apoio. A gente precisa que a sociedade, onde a gente vai entrar lá realmente na nossa palestra, modifique, né, os pensamentos, a cultura que hoje é imposta ainda na sociedade, no século que a gente vive, né, trazendo estigma, trazendo julgamentos para essas pessoas, no qual impede que elas procurem realmente um tratamento. Então a gente precisa reformular, refletir os nossos pensamentos e desmistificar, que aqui eu possa sair daqui, sério, com o coração aliviado, que eu possa ter plantado uma sementinha, um pouquinho da sementinha em cada um, e que vocês sejam os multiplicadores dessa informação, que a gente possa chegar nas pessoas e modificar esses mitos e falar, não é esse o pensamento. Essa pessoa precisa ter uma escuta ativa. Essa pessoa precisa ser acolhida. E a gente mudar, tá? E aí é onde eu falo da engrenagem. A engrenagem é a sociedade, é o cidadão, né, comum, é a saúde, a educação, é a ação social. É todos. Todos têm um papel. E eu vou falar um negócio para vocês. Eu estava residindo em Vitória, né, há 11 anos. Retornei ao nosso município há 4 meses. Eu falo para vocês. Quando eu fui para lá, vocês sabem, agora não, porque houve uma reforma na ponte, né, entre Vitória e Vila Velha, e agora eles fizeram, né, a ciclovia, para que também seja uma forma de impedimento, mas a ponte era uma forma muito presente e diária, né, de tentativas de suicídio, na verdade, do ato consumado, né, e de um tempo para cá, essa ponte começou a ser fechada. Porque quando a pessoa ficava no vão e não pulava de imediato, as pessoas passavam nos carros e falavam: você é um transtorno, você impede, pula logo, larga de ser sem vergonha, cria coragem, não está aí. Então
as coisas foram reformuladas. A ponte, agora, né, com essa reforma, pelo menos não tenho ciência que tem acontecendo, mas foi fechado. Porque as pessoas só viam que o atraso delas chegarem em casa, porque elas passariam na ponte, gastaria aí em média de 1 hora de estar em casa. Tem essa questão onde tem que parar uma via, né? Tem polícia, tem corpo de bombeiro, tem toda uma estrutura para acolhimento e compreensão. Aquilo ali passava para 2, 3 horas para a pessoa chegar em casa. E aí as pessoas passavam de ônibus e de carro e agiam dessa forma. Você está me atrapalhando, eu estou cansado, eu quero chegar em casa. Sem entender a dor, o sofrimento que aquela pessoa está ali. Como se ela estivesse fazendo aquilo para chamar atenção. Mas muitas das vezes pode até ser que às vezes ela está sinalizando de uma forma, mas não está sendo ouvida. Então hoje a ponte ela é fechada por conta desses comportamentos, dessas visões, dessa cultura imposta, desses mitos sociais que a gente precisa mudar. Tá? E aí eu trago para vocês. São mitos sociais, né? Hoje que as pessoas têm como pensamento de forma geral, né? Assim, é o que é imposto ainda pela sociedade e as coisas que a gente precisa reformular, modificar, e o que hoje atualmente já foi visto em estudos, né? Então, se alguém fala sobre o suicídio ou ameaça se matar, é improvável que ela faça algo para se machucar. As pessoas têm esse pensamento. Ah, não está falando, não vai fazer. Vai fazer nada, só fala. Mentira, isso é mito. Entendeu? A gente precisa entender que a pessoa que fala sobre suicídio, ela pode sim estar indicando algo risco e deve ser ouvida. A gente precisa parar com esse pensamento de dizer que quem fala sobre suicídio nunca vai acometer. É um mito que a gente precisa desmistificar. Rever essa fala. Outra fala, quem realmente quer se matar, não avisa, se mata de primeira vez, igual era lá na ponte. Se quisesse mesmo se matar, a gente tinha voado. Não é. Né? E não é. São ideias que a gente tem e a gente tem que entender o quê? Fiz errado aqui, gente. É ideias que a gente tem que ver, que é comum que os suicidas, eles comuniquem a intenção para familiares, amigos, né, profissionais. Mas uma fala que eu quero trazer e é de acolhimento para essa família, né? Porque sim, o suicídio ele tem condição da gente fazer a prevenção, sim. Mas a gente também não pode deixar a responsabilidade daquela família e dizer assim, nossa, 90 dos casos poderia ser que você não viu? Você não viu que seu pai estava assim? Às vezes não. Às vezes os sinais para ela não estavam claros, os vínculos, né, emocionais ali não estavam com essa percepção. E é por isso que a gente precisa do olhar atento de todos, da sociedade. Lembra da engrenagem? Né? Então a gente também tem que cuidar dessa família. Então sinais às vezes não aparecem ou nem sempre são tão claros. E que por conta do vínculo e das emoções nem consegue às vezes perceber ou ajudar. Ou às vezes também aquele familiar está precisando de ajuda. Por isso que a gente tem que abrir o olhar e não julgar, não estigmatizar. Isso está dentro da nossa casa, está do vizinho. Como a gente falou, no Brasil, cada 45 segundos, minutos tem um óbito. O índice é muito alto. A gente precisa rever, né? Precisa. E aí tem outras perguntas. Perguntar sobre ideias suicidas pode incentivar a pessoa a cometê-lo? Uma coisa que as pessoas trazem muito, não querem trabalhar a temática, porque acham que a gente trazendo a temática vai estar estimulando a pessoa ao suicídio. Não! Não! Lógico que trabalhar uma temática com responsabilidade, né? E não trazendo aqui corta a pessoa com foto, com corte, com a forma que cometeu. A gente não está aqui para isso. A gente está aqui para trabalhar, desmistificar esse julgamento, entendeu? É trabalhar esse acolhimento,
né? Então a gente precisa falar. Então é um outro mito que a gente tem que desfazer, né? Perguntar e falar abertamente sobre o assunto pode aumentar a possibilidade de prevenção e trazer até um alívio para a pessoa, porque ela está ali em dor, em sofrimento. E às vezes ela não está tendo a oportunidade. Então, quando a gente traz, como vocês estão parabenizando a casa, é isso. Às vezes aqui vai sair pessoas que conhecem o vizinho, que tem um familiar, que vai ter um outro olhar, né? E como isso é importante a gente modificar. Outra fala que é um mito social. Quem quer mesmo se matar, consegue. Se quisesse, ia se matar. Pega uma faca, põe no peito, dá um tiro na cara. Tipo assim, como se a pessoa que tivesse tomado alguma medicação e fosse para o pronto-socorro, fizesse uma lavagem, ele está como se estivesse chamando a atenção. Ele não quer se matar, ele só quer atrapalhar a vida do ambiente familiar. E não é. Não é. Isso é um mito social também, que a gente precisa entender que a intencionalidade suicida pode ser elevada, mas este não é um único fator relevante. A gente tem que entender que o suicídio é multifatorial. Ele não é uma causa única também. Né? Então tem uma complexidade por trás disso. Né? Então, assim, são mitos que a gente precisa rever e trabalhar. Pessoas que suicidam são fracas e egoístas. Diversas vezes a gente ouve isso. Diversas vezes. Não sei se alguém aqui já ouviu algum desses mitos, alguém já ouviu falar? Já? Já ouviram, gente? Já. Porque são ideias impostas pela nossa sociedade. E aqui a gente está hoje, começando o Setembro Amarelo, mudando esse pensamento. Clamando a sociedade a mudar esse pensamento. Olhar esse cidadão com respeito, com dignidade. A gente precisa rever esse comportamento nosso com a sociedade. Então, pessoas que suicidam estão em sofrimento grave e não veem outras alternativas. Não se deve julgar a pessoa em crise. Não se deve julgar. Não devemos trazer os nossos pensamentos pessoais. É o que eu falo hoje lá na equipe do CAPS, a gente fala, nós temos a nossa linha, nosso pensamento, mas somos profissionais. Não é, né? A gente tem que ter uma ideia, uma postura, um pensamento, né? Então a gente tem que rever sobre isso, né? Quem tenta suicídio só quer chamar atenção? É outro ponto que sempre trazem como falam, né, ideias aí perante a sociedade. E a gente traz a fala aqui. Quem tenta o suicídio está indicando um sofrimento importante, que deve sempre ser ouvido e cuidado. Ele tomou só aspirina. Na verdade, ele não queria morrer. Né? Foi o que eu falei, se ele quisesse morrer, ele teria feito de outra forma, né? E as pessoas têm esse pensamento e essa fala. Não é sobre isso. Né? A gente precisa entender que perguntar, falar abertamente sobre o assunto, pode aumentar a possibilidade de prevenção, traz alívio para a pessoa. Entender que não é uma questão, a intencionalidade, ela não está aí no ato que ele está fazendo. A gente tem que pensar na publicidade que ele está vivendo. Que dor é essa? Hoje a gente vive várias vulnerabilidades. Vulnerabilidade social, familiar, psíquica, financeira. A gente está, né, no equipe do CAPS, a gente está com alto índice de ideação suicida em jovens e adolescentes. Alto índice. Hoje eu saí da reunião com a Juliana, secretária de saúde, e eu falei, Juliana, a gente precisa reformular e construir um serviço. E a gente está buscando aí psiquiatra, está difícil no mercado de conseguir um profissional, mas a gente está em busca de ter mais, tem. Mas a gente conseguiu, e é uma vitória, ter uma psicóloga. A gente tem a Débora no CAPS, o CAPS atua já em casos de tentativa. Né? Quando eu cheguei no CAPS junto com a equipe, a gente conversou e eu vi que esses pacientes, a ideação é aquela pessoa que já tem um plano. A gente não sabe quando vai executar, mas ele tem um plano.
A gente tem aquelas pessoas que têm pensamento de morte. Que é assim. Aí a gente tem que avaliar o contexto, né? Mas eu tenho pacientes que têm. Aí esses casos a gente tem junto, a parceria junto com a atenção primária. Hoje eu estava também com a RT, a doutora Mariana, RT dos médicos da atenção primária, onde a gente está estabelecendo esse fluxo. Então, futuramente eu vou pedir a Kátia também para passar esse fluxo mais completo da Kátia. E aí, a gente estava conversando, e hoje a gente vai ter uma psicóloga destinada para ideação suicida. Né? A Débora vai atuar, né, junto com os pacientes que executaram, tiveram tentativa. Nesse exato momento, nosso enfermeiro está no caminho para Imaba, com uma jovem, né, uma adolescente, indo para ser internada. O Gilberto não está aqui presente porque ele está em trânsito. Uma jovem de 17 anos. A gente não pode divulgar dados, né? Mas o que a gente traz para vocês, o índice é alto. E o que mais atrapalha em todo esse contexto é a falta de acesso e o julgamento e o estigma que é estabelecido em cima desse trabalho, dentro de cima dessa temática. Por isso a gente precisa reformular. Quem quer mesmo se matar consegue? A intencionalidade do suicida pode ser elevada, mas é o único fator relevante, né, que eu coloquei para vocês. Outro mito, né, muito comum, que fala: suicídio é um ato de coragem ou covardia. Você já ouviu falar isso? Constante, né? E a gente entende que suicídio não é um ato de coragem ou covardia. Ele está relacionado ao desespero com um afeto intolerável. Então a gente precisa mudar essa fala. Porque quando a gente continua a falar que essa pessoa está agindo com covardia e ela tem esse afeto intolerável, uma dor que ela não sabe sozinha elaborar e reelaborar, ela vai buscar ajuda? Não. Então a gente tem que parar com esse estigma, mudar esses pensamentos. Já passou da hora da sociedade, a gente clamar a sociedade modificar esse pensamento, acabar com esses mitos sociais. E acolher. Eu não sei acolher, eu não sei fazer a escuta, direciona o serviço, encaminha. O CAPS hoje, ele trabalha com transtorno mental severo persistente, tá? E usuários de álcool e outras drogas. Se não for o perfil direcionado, a gente vai encaminhar para a rede certa. Mas direciona. Não deixe essa pessoa desassistida. Não leve essa fala. A gente precisa modificar isso. Só vai atrapalhar, dar muita atenção a quem faz uma tentativa de suicídio. Tipo, não fica mimando ele não, porque ele está querendo só aparecer. Não é isso. Ele não está querendo aparecer. Ele está precisando do seu suporte. Ele está precisando da sua atenção. A pessoa que tenta suicídio precisa ser acolhida e ouvida sem julgamentos. A gente julga. A gente julga porque a gente não está vivendo. E a gente tem que entender que cada ser humano é único. O que a Débora passa é diferente de mim, da Kátia. Cada um sabe elaborar e reelaborar os seus sentimentos. Então não cabe a gente a dar a nossa opinião pessoal. Cabe a gente acolher, entender e buscar para aquela pessoa um suporte. E acolher essa família. Acolher a pessoa que está ali porque cometeu o suicídio, aquela família é um sobrevivente do suicídio. E todo mês, Setembro Amarelo, ela vai relembrar, todo mês ela vai relembrar a dor que ela está vivendo. Essas pessoas precisam também de ajuda. Compara ela. Porque muitas vezes fala assim: morreu, foi pro inferno. Só, tipo assim, imagina, coitada, aquela família que fica. Não é bem assim. Existe sim todo um contexto, né? Mas tem que ter cuidado com essa fala. Como abordar sobre isso? Imagina, você já perdeu sua mãe, seu pai, seu filho? Você pensar que ele não está
ao lado de Deus, que dá o acolhimento. Então a gente também tem que ter cuidado de como falar para eles. A gente precisa ter essa atenção, né, na fala. E aí, para não me estender muito, então, onde eu posso procurar ajuda, a gente tem o CAPS, o Açuí tem o CAPS 1, né? Como eu falei, se tiver dificuldade, pode estar direcionando. A gente tem as unidades básicas, que são os postos do bairro, que é a estratégia de saúde da família. Então, assim, pensamentos de morte, que é aquele assim, minha vida não faz muito sentido, eu estou esgotada, e aí quando você vai analisar, essa pessoa está esgotada por N situações que ela está vivendo, mas ela não elabora a morte. Mas tem uma depressão leve, tem um quadro, e aí esses quadros são direcionados mesmo dentro da estratégia de saúde da família, que são os postos do bairro, e aí a gente agora, a partir do dia 10 de setembro, foi um ganho que a gente teve hoje com a secretária de saúde, vai ter uma psicóloga também junto com a equipe do NASC lá na veneranda, destinado para essas pessoas, né? Então, assim, eu quero muito agradecer eles também, porque quando o gestor tem a visão, amplia, as coisas melhoram quanto rede, né? Então, pode direcionar, gente, as unidades do postinho, ao CAPS, SAMU, é o serviço de urgência e emergência, é o 92, nós temos no município, né? A pessoa está em sofrimento, está em crise, né? Se ameaça, está ameaçando, né, se matar, ou teve o fato, né, um ato consumado ali, mas um corte, em algo, né, que precisa ser socorrido, ligue para o SAMU, né? Ele vai estar conduzindo ao pronto-socorro, nós temos o pronto-socorro, isso é considerado emergência psiquiátrica, então a tentativa em si tem que ser direcionada à emergência, né? E aí hoje a gente já estabeleceu um fluxo muito bom entre o pronto-socorro que ainda não tinha, né? E a gente sentou, chamou a rede, falou, olha, a gente precisa se comunicar, a gente precisa dialogar, e esse paciente não pode ficar perdido, né? É engrenagem. Então hoje a Amanda, que é a coordenadora do pronto-socorro, aconteceu, chegou no pronto-socorro, às vezes nem é paciente nosso, que a grande maioria às vezes não chegou no serviço. E é onde eu trago aquele vídeo inicial, né, pra gente falar. E aí, ela já fala, Mayra, tal, a equipe do CAPS faz a buscativa. A gente vai atrás, a gente vai fazer a buscativa. Né? Então, hoje essa comunicação está acontecendo. E existe o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, é o 188, pessoas que estão ali, orienta a ligar. Se você não sabe, às vezes, dar aquela palavra de conforto, aquele acolhimento, eu sei também que às vezes é uma situação que a gente não está preparado. Fala com ela, liga para o 188, é o Centro de Valorização da Vida. Lá tem profissionais que estão ali para te escutar. Ela vai saber te conduzir, vai saber te orientar. E como um serviço desse funciona, gente? Como traz impacto? Uma ligação gratuita. Tá? E aí eu trago para vocês aqui sobre o estigma em relação ao tema que impede a procura da ajuda, que poderia evitar mortes. Da mesma forma, saber-se que abordar o fenômeno de suicídio de forma responsável opera mais como um fator de prevenção do que como um fator de risco. Então, por isso que eu falo, a gente tem que dialogar, tem que falar, né? Infelizmente não deu para ver o vídeo, mas no vídeo eu falo sobre essa questão, que a gente passa por milhões de pessoas no dia a dia e a gente acaba, às vezes, não reparando, não olhando. E quando, às vezes, vê aquela pessoa, a gente vê como um transtorno, né? A gente vê como possível mesmo na sociedade. Então, vamos rever nosso pensamento, acabar com essa cultura, esse mito social, né? Porque é nisso aí que a gente vai conseguir transformar. Tá? Então, assim, eu tentei trazer sim, estou aberta a perguntas, eu sei que a gente tem bastante que vai falar, mas eu quero deixar aqui minha gratidão, né, por esse momento. Kátia, obrigada. E obrigada a todos também. E convido a todos aí ao CAPS, conhecer o serviço também, a gente está disponível. Eu acho que eu não vou pegar o microfone, não. Não, precisa. Diana, muito velhinho. Diana, preciso por causa do... Não sei, obrigada. Posso cair? Você momento. Não, eu vou só pegar eu vou pegar aqui primeiro, ver onde vai estar o microfone. Se você tiver.
Não, pode tirar o seu, hoje está o seu. Não, vou tirar o meu nome para poder. Porque deu fio, ele colocou outra. E aí por isso que ela abriu. Eu não posso para limpar, quando bota tem que começar. Fazer os Tem que fazer. Dá licença, pessoal, porque, como diz o pessoal, problemas técnicos. Tem Está que entrando um monte de desafios e eu não estou conseguindo. Só um tanto que tem que fazer, porque senão o vírus não deixa ver. Sim. Eu também trabalho na atenção primária, mas em outros municípios. E aí, uma coisa que, assim, só me vem na cabeça aqui, porque, igual você falou, é uma rede, né, de trabalho que tem. Então, é a atenção primária, tem as outras equipes, né, que todos trabalham em comum. E aí, que a gente não pode esquecer são os agentes comunitários de saúde que estão lá na ponta. Porque, às vezes, a população vê o agente comunitário só como aquele que vai lá para marcar consulta, para levar uma receita, e não é. Todo aquele, né, hoje em dia a gente tem serviços secretários, né, que eles andam para poder solucionar todas aquelas perguntas que eles fazem, e eles é que estão diretamente ligados a cada família, sabem o que está acontecendo. São eles que levam lá para a atenção primária, às vezes alguma coisa que fazem com que a atenção vá para a buscativa. Então, assim, sempre abrir a porta, tentar participar, falar, né, mais possível para a gente, porque o agente ele pode ter uma visão que vai levar para a equipe para chamar a atenção de toda aquela equipe para o trabalho que ele pode estar desenvolvendo dentro daquela casa, né? Então, só para A Margarida está trazendo aqui, gente, a importância do agente comunitário, sim. A gente tem que estar aberto, né, para eles entrarem, para eles olharem. Eles também têm essa visão, né? Eles são da comunidade, mas eles estão ali aptos, né, a ter também essa identificação. Mas é aquela coisa, né? As pessoas acabam mudando, né? A proposta de um serviço, né? E acho que só a marcação, né? Muito além, na verdade, a marcação é a pontinha da iceberg, né? A gente precisa ampliar e entender. Muito louvável mesmo. E o agente, ele é do território, né? Ele é o braço direito, né? ele conhece, né, a comunidade, às vezes, bem mais a fundo do que a equipe que está Com certeza. Que foi? Com certeza. Mas fechou. Então, a gente agora vai trabalhar com vocês, conversar um pouco em linhas gerais, porque a gente não vai poder falar sobre os conceitos da doutrina espírita na questão do suicídio. Não dá para isso. Quem é daqui, quem que já estudou, está estudando, sabe como é amplo. Dava para fazer um seminário de vários dias. Nós não vamos fazer isso, né? Mas, e também, uma parte do que a Mayra falou também já me cortou um pedaço do que eu precisaria falar. Agora para falar do resto, que é a questão dos números. Por que a gente está fazendo um setembro amarelo? Por que a Organização Mundial de Saúde criou o dia 10 de setembro como Dia Mundial do Suicídio? Porque os números são grandes, são espantosos, são tão grandes que eles consideram que o suicídio está matando mais que a AIDS, que o câncer de mama, que é também que a malária. A malária. Gente, é difícil. Então, por isso, sim, vamos falar do suicídio, vamos falar mais do que falar do suicídio, vamos falar da prevenção do suicídio. E quando a gente está falando da prevenção, a gente está falando para todo mundo aqui, para todos nós. Por quê? Porque a gente sabe muito bem, como espírito, ou iniciante, ou como ser humano, que a gente não sabe o que a vida nos reserva. Porque nós não fomos testados em tudo que temos para ser testado. Nós não sabemos como vamos reagir a uma determinada dor, a um determinado problema. Então, a prevenção é para nós também, para todos nós também. Que a gente vê a quantidade de profissionais de saúde que se suicidam, veterinários. É triste? É triste. Por quê, né? Agora, a doutrina espírita tem na minha opinião, e deixo aí para a reflexão de todos, né? Tem uma contribuição muito importante
nessa questão da ideação suicida, que é o esclarecimento. Todo espírita sabe que a gente estuda, se esclarece, e claro que cada um no seu caminho de religião, de espiritualidade, vai encontrar as respostas que precisa. Outras encontram essas respostas em outros caminhos, né? Deixa eu só passar aqui, já vou falar isso, então nós vamos dar um foco no espiritismo e o suicídio, mas sob um novo ângulo, não propriamente da teoria. Tem uma fala de Emmanuel muito interessante, que é exatamente, para mim, o ponto fundamental dessa conscientização. Sairás da morte tantas vezes quanto forem necessárias, mas da vida, jamais. Por quê? Porque nós não somos apenas esse corpo, nós somos um conjunto, nós somos um espírito que está temporariamente num corpo de carne. Então, meu irmão, minha irmã, você vai matar o seu corpo, mas você vai descobrir com muita tristeza que você vai viver. Você vai viver. E seus problemas e suas dores não só continuam com você, como se multiplicam, infelizmente. É uma coisa séria. Além disso, a gente tem toda uma conscientização quanto à questão da reencarnação, que é outro ponto importante. Porque estão chegando aí uma série de espíritos, todos nós, com uma bagagem de dores, de experiências, de dificuldades que nós não conhecemos. E isso também faz parte da prevenção. Dentro do lar, na família, amar é também enxergar e observar. Porque ninguém tem pai e mãe só para fazer cafuné, não. Precisa fortalecer, dar estrutura para essa pessoa que chega, né? Então, está ali a lei de reencarnação, que para mim, particularmente, é a base da justiça divina. Se só houvesse uma vida que a gente morresse, acabasse, ou se a gente fosse condenado a um inferno eterno, Deus não existiria para mim. Desculpa, companheiros, eu não quero desrespeitar a religião de ninguém, mas é a minha opinião, é o que eu penso, é por isso que eu sou espírita. Aí a gente está na casa espírita. Outra lei importante, esclarecedora, é a lei de causa e efeito. O pessoal que estuda no livro dos espíritos adora isso. Livre-arbítrio, Deus nos deu livre-arbítrio. Nós escolhemos o que queremos fazer, o que não queremos fazer, mas olha só, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Plantou milho, não colhe trigo. Tudo que você cultivar de bom, vai vingar. Se não for muito bom, também vai vingar. Então, vamos continuar, né? Agora eu botei aqui mais sugestões para quem quiser se aprofundar. A literatura espírita, só na codificação, ó, O Céu e o Inferno, quem estudou aí no grupo com o Roberto, sabe que tem lá umas 9 comunicações só de suicida. Então, um trabalho sério de conhecimento da situação do suicídio. Tem que apertar alguma coisa? Não. Estou na toa, né? Aqui. Os motivos que as pessoas cometem suicídio, ela falou, são muitos. E eles não atuam sozinhos. Ela se matou porque brigou com o namorado. Não. É uma combinação de fatores base e ainda surge um que é um detonante. Um ou dois que detonam. Então, é complexa. O negócio é complexo, né? E as psicólogas aí sabem melhor do que eu. É complexo, né? Eu estou com um papelzinho, porque vocês me conhecem, se eu ficar falando livremente, vai dormir. E cada caso é um caso. Espírita sabe disso, né? Todo mundo fala aqui na frente. A gente não pode generalizar. Ah, fez isso, vai acontecer aquilo. Ah, aconteceu isso porque fez aquilo. Não existe isso. Não existe. Isso aí, quando a gente está assim na administração humana, que quer facilitar, quer ter trabalho, isso assim, isso assado, mas Deus trabalha, né? Jesus me disse, meu pai trabalha até hoje, e eu trabalho também. Então, a gente não tem medo de trabalhar, estou trabalhando. Então, é complexo, não podemos. Também uma coisa muito interessante para falar, essa é uma coisa de experiência. A gente tem um problema de medicamentos.
Gente, não são só problemas transtorno emocional. Não! Existem medicamentos que dão ideação suicida. Existem medicamentos que levam ao suicídio. E para minha surpresa, eu tomei um. Aí vocês pensam, qual? Um antibiótico. Um antibiótico. Eu fui ler a bula, que eu até estou evitando ler para não ficar impressionada. Mas só que eu comecei a passar muito mal. Travou meus dentes aqui, eu fiquei nervosa. E eu fiquei com problema no maxilar. Aí eu falei, o que é isso? Aí está lá, irritabilidade, impulso suicida, assunto psicótico, alucinações. Quando você toma um antibiótico, você não espera isso, não é? Espera um remédio psicotrópico, um tratamento de ansiedade, de síndrome do pânico, de depressão. E esses medicamentos também adequados também podem dar efeito colateral. Então tem que ser um acompanhamento muito sério e é um perigo grande. No tratamento, e vocês sabem disso, é o paciente tem mal-estar com o medicamento e tira porque não quer. Aí depois que eu voltar recentemente, eu tenho casos de suicídio na família, no meio de amigos, pessoas que tentaram sobreviver, pessoas que tentaram e conseguiram se suicidar. Então, um recente, ele sentiu mal com o remédio e parou. Aí quando ele começou a ver que ele estava entrando de novo naquela situação, aí ele tomou um monte. Aí ele viu que ele ia cair num outro suicídio, mas ele não queria dessa vez, ele pediu socorro. Mas o paciente, a gente não pode deixar ele controlar, a gente tem que ficar ali, dando um apoio, né? É difícil. É difícil, gente. E tem essa situação, ela falou, chamou a atenção, que as pessoas querem ter trabalho. Agora, o que a gente acredita que tenha muito peso na visão espírita é essa questão do materialismo severo. Para o materialista, é o seguinte, acaba com a vida só aqui na matéria, acabou, dançou, quem fez, quem não fez, se a farinha é pouca, eu pirei o primeiro. Então é só isso aqui que tem, é aqui, daqui que eu quero tirar tudo. Olha, gente, quem tem essa visão do mundo, qualquer problema, contrariedade, fraqueza, apela para o suicídio. O materialismo é um problema grave para a sociedade em geral. A gente não vive melhor porque a gente é extremamente materialista, egoísta e orgulhoso. É grande para quando a gente estiver assim, a gente tem que entender. Vai demorar um pouco, porque ninguém se livra disso assim, sabe? Vai demorar um pouco, por isso que ele está aqui. Espírito de terceira categoria. Agora, deixa eu continuar onde eu estava. Ah, sim, tem ainda, na caridade de hoje, não vou falar de todos os outros, mas vou falar aqui da indução de terceiros. Encarnados, que a gente está na moda, bullying, perseguição pela internet, cyberbullying. Tem um monte de situações assim. As crianças se matavam por causa de uma coisa ali da baleia azul. E eu tenho outras coisas, se automutilam. É uma coisa séria. E tem outra coisa que é muito séria também, que é a perseguição de espírito desencarnado. Esse não é visto. Esse não é visto. Ele está ali. Agora, vamos lembrar que o agressor de hoje pode ser a vítima de ontem. Então, assim, não julguemos, ainda assim não julguemos, porque para quem estamos próximos? Para superarmos a dificuldade e o problema. Não é? Vamos lá. Aí a gente vai aqui, tipos de suicídio. A gente pensa que suicídio é só aquele assim, vou lá, pá, acabo com a minha vida. Não, gente. Essa é uma questão importantíssima, isso vai para a gente refletir, mas é para a gente mesmo. Não é para pensar o que o vizinho está fazendo, o que a minha sogra, meu marido, meu filho. Não, a gente, olha só. Resulta de hábitos e comportamentos viciosos que lesam a saúde física, psíquica ou ambas. O que estamos fazendo? Aí é reflexão nossa. Não é prova, ninguém precisa me responder, nem quem não é da minha conta, né? Não é da minha conta. Pois é. Agora vamos às consequências. A maior consequência, né? Sairás da morte, às vezes, quando for necessário, da vida jamais. E aquela
trovinha do Cornélio Pires, a dor maior do suicida é sempre reconhecer que não perdeu seus problemas e continua a viver. E a gente sabe que tem consequências do perispírito, que tem consequências que vão se estender para outras encarnações, mas não é só para o suicídio que tem isso. A gente sabe, né? Porque tem até entre os espíritos, não, que o suicídio. Não, materialistas cheirosos, sérios. Tem até um depoimento do Chico falando que eu não pude botar aqui, não vou poder, não vai dar tempo. Mas aí os mitos estão aí, né? Pode ser prevenido? Pode, né? É o que ela falou. E um que o André Trigueiro fala muito é aquele: cão que ladra não morde. Morde sim. Só se ele não tiver dente. Mas o cão que ladra morde, faz sim. Aí o que a doutrina espírita tem a oferecer dentro da sua estrutura da casa espírita para quem tem a ideação suicida e para os seus familiares, porque todos, é a mesma questão da depressão, da dependência química e de tantas outras situações. Não é só a pessoa que é atingida, a família toda entra num tratamento, né? Precisa saber também como se portar, como dar apoio, o que fazer, como fazer, porque tem aquele negócio, não é só o que você tem que fazer, tem um monte de frasezinhas que você não pode dizer. Ah, você vai superar. Não, você tem que se animar. Uma pessoa com depressão, doença séria. Eu não tenho esse negócio de você ter que se animar. Não, você está assim porque você não tem fé. Minha mãe teve uma depressão seríssima. Minha mãe é espírita há décadas. Ela me levou para a doutrina espírita. Minha mãe teve uma depressão por falta de um nutriente. Minha mãe dizia para mim, que eu aprendi o que era depressão começando com minha mãe, uma das pessoas mais fortes que eu conheci. Ela dizia para mim: Diana, eu acordo querendo me matar. Eu quero morrer. Graças a Deus que eu tenho conhecimento da doutrina espírita, mas é uma luta até ela equilibrar a saúde bioquímica do cérebro. Ela não estava com nenhum outro problema, nada disso. Era a bioquímica do cérebro. Nós, como espíritas, sabemos que isso é um reflexo também do espírito, de uma condição do espírito. Mas não podemos avaliar, porque a gente não tem o programa reencarnatório, a gente não sabe o planejamento, nem pode falar, né? Então, o que tem o centro? Olha quanta coisa. Tem um atendimento fraterno, vocês todos conhecem o atendimento fraterno na casa? Atendimento fraterno é uma bênção, porque dá um momento de conversa onde existe o respeito e a confiabilidade, porque a gente tem um problema com a língua, a gente precisa ser amigo melhor. Se escutou uma confidência, é confidência, gente. Não, mas eu disse para o meu melhor amigo, e daí? A pessoa que quisesse falar com o seu melhor amigo não teria falado com você. A coisa mais importante para a gente ajudar alguém, seja em que situação for, é ser capaz de calar a boca e divulgar o que ouviu. Isso é uma coisa séria. Então, passe magnético, água fluidificada. A gente faz a campanha de você fazer o evangelho no lar uma vez por semana, 15 minutos. Você não precisa ser espírita. Qualquer cristão pode pegar lá a Bíblia, no Novo Testamento, e uns pedacinhos do evangelho e rezar, né? As reuniões públicas são importantíssimas. A gente não avalia o valor desse momento que a gente está aqui. Nesse momento, equipes enormes do plano espiritual trabalham junto a nós, fazem fichas nossas, verificam nossas necessidades e muitas vezes nos tratam e nos curam, sem que a gente nem mesmo saiba. Então, todo o trabalho que se faz dentro de uma casa espírita começa na reunião pública. Reunião de vibração chama de reunião mediúnica privada. É tão importante, ela permite o atendimento à distância. Na reunião de vibrações, a gente pode atender ao paciente de qualquer situação, por ideação suicida, a sua família, os nossos irmãos que desencarnaram através do suicídio ou de qualquer outra situação. É a reunião de vibração. Como faz? Dá um nomezinho ali, o pessoal pode perguntar, tá? A Sueli está hoje na recepção, né? Quem quiser, tem lá a explicação. É levado. Mesma situação. Não se discute fora da reunião
os casos de dentro da reunião. É o primeiro compromisso da gente, não pode falar. Tem que ter confiabilidade, um mínimo de respeito pela dor do outro, pelo problema do outro. Desenvolver o hábito da prece. Porque não adianta você falar, reza por mim lá no seu centro, tudo bem, mas você precisa rezar, sabe por quê? Remédio só cura se você tomar, se for comprar e tomar. Mesma coisa, você quer beber água, está com sede, tem que estar com o copo virado para cima, minha gente. Porque senão a água, se tiver sem copo, a água cai. E se tiver com o copo para baixo, não pega água. E assim é com a questão da prece. A gente tem que também se ligar com forças maiores. Então, da conexão. A conexão que realmente importa, que a gente precisa mais, né? E, bom, aqui já falamos, tudo que pode ser oferecido para os desencarnados, para a família, mas um ponto importante é o seguinte: ninguém é tratado na casa espírita sem orientação para procurar a terapia dos médicos e profissionais da Terra, porque a gente tem um corpo material que precisa da assistência desses profissionais. Para que eles estão aqui? Por que Deus concedeu isso para a gente? Para a gente desprezar? Não. O Centro Espírita faz uma terapia complementar, que se associa com outros templos religiosos. Oram, também tem a minha, benzida, muito papo, que eu sou espírita desde 8 anos, então não conheço tanto. Agora, prosseguindo, trouxe aqui quase para encerrar. A culpa é da mãe. Tem culpa nenhuma, inocente, isso tudo. Tô brincando, mas não brinco mesmo. Tem esse negócio de culpa não. A gente deixou uma coisa aqui que até conversei, até com a Neide sobre isso, mas eu não trouxe aquela outra não, sabe? No Livro dos Espíritos, não, no Evangelho, lá no capítulo 9, tem um pedacinho de uma mensagem do Espírito Lázaro, em 1863, que ele diz assim: cada época é marcada, assim, com o cunho da virtude ou do vício que a tem de salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual, seu vício é a indiferença moral. E olha que não tinha celular na época para ele falar isso, não é verdade? Não é? Não tinha. E também aí a gente não pode encerrar nada sem deixar as palavras do Mestre Jesus, né? No Evangelho de João, que é o apóstolo mais querido, né? Morreu velhinho, foi o único apóstolo que não morreu, ele não foi assassinado, ele morreu de morte natural, bem idoso, e era o único que estava presente ali aos pés de Cristo, apoiando Maria no momento da crucificação. Então, o que diz nosso Mestre Jesus? Já sabendo que ele não podia contar muito com aquele amar ao próximo como a si mesmo, porque a gente ainda não sabe se amar o suficiente, né? Então ele deu uma outra sugestão para a gente caprichar. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, gente, vamos deixar um pouco o celular de lado. Fala isso para mim, que você sabe que quem ganha estudo é quem mais precisa, né? É a primeira pessoa que está mais precisando, necessitada. Vamos ter uma disciplina e vamos poder olhar, almoçar com as pessoas, jantar com as pessoas, nos encontrarmos assim, com as pessoas, conversarmos, observarmos, para a gente poder ver como as pessoas andam, porque senão a gente nem percebe que a pessoa está definhando de depressão, de tristeza, de problema, e a gente está lá, ó, na indiferença moral. Além disso, tem aquela questão mesmo. As outras pessoas são estorvo, porque a gente pergunta assim para as pessoas: e aí, fulano, como é que você está? Tudo bem? Mas não quer escutar a resposta, não. Porque se a gente não quer escutar a resposta, essa mulher dizer, continua, ela está com isso, ela está com aquilo. Então não pergunta, fala simplesmente: bom te ver, hein? Chega aqui, que saudade. É uma posição honesta, mas a gente tem que se preocupar, sim, com as pessoas, como a gente se preocupa com as nossas coisas, com o nosso carro, com o nosso celular, com o nosso computador, com o tablet.
Porque atualmente a gente está cuidando mais das coisas do que das pessoas. A gente está tratando as pessoas como coisas. Isso é claro, né, meu? Todo mundo conhece, né? E as coisas como se fossem pessoas. Com amor, um desvelo incomensurável. Então, é preciso fazer isso. Ah, mas é difícil, a gente faz às vezes, a gente não faz às vezes. Mas eu acho que o importante é que a gente tente. Mais importante ainda é que a gente olhe para essas conversas todas, tudo isso que nós falamos aqui, a Mayra, eu, que a gente olhe vendo que isso não é só para aqueles que estão neste momento com o problema da ideação suicida, ou que estão se suicidando, se recuperando, ou que partiram através do suicídio. Que a gente olhe e consiga ver na gente mesmo, porque a gente está tão alienado que a gente nem percebe, às vezes, como a gente está num processo de depressão, de ansiedade, de estresse, de burnout, de bipolaridade. Aquilo chega, a gente estou alegre, efervescente. A gente não percebe isso, gente, porque a gente não está prestando atenção. E a gente precisa prestar atenção. É uma disciplina, ó, como tudo na vida é disciplina. Nenhum corredor de maratona começa correndo a maratona de uma vez. Ele se esforça. Nenhuma bailarina chega à perfeição no primeiro dia da aulinha. E a gente não vê nenhum cientista começando lá no jardim da infância já com projetos. Não, tem uns gênios que chegam aqui novinhos, mas via de regra até os gênios estudam. Nós temos que nos esforçar e temos que fazer. E isso aí é assim. Deus ajuda o homem através do homem, não é? E a gente está fazendo o quê? Porque a gente precisa se engajar na prevenção. Tem toda essa estrutura, foi muito bom. Tem coisas que eu nem sabia daqui de Iguaçuí. Então, sabe, o Setembro Amarelo é basicamente um alerta, né? Que a gente possa nos escutar mais, possamos escutar mais as pessoas, estarmos atentos às pessoas à nossa volta. E aqui fica, no finalzinho, a mensagem da Associação Brasileira de Psiquiatria, né, na campanha, se precisar dessa ajuda, e o CVV, né, falar é a melhor solução, mas para que isso aconteça, né, é preciso que a gente deixe com os ouvidos atentos, com os olhinhos atentos, tá, pessoal? É para nós todos, né? Então, que Jesus nos abençoe, obrigado. Desculpe que eu passei da hora um pouco, mas tudo é trabalho. Tudo bem, perdoa. Eu brinco mesmo, mas legal. Em geral, perturba a Kátia, mas hoje você foi melhor. Aí, a gente pede também de Maria, né? Que ela desenvolva no seu amor, que nos intua melhor, ela que é a grande trabalhadora da espiritualidade, junto ao irmão suicida. Né? Agradecemos a Mayra, a Diana, e vamos ter muito material para refletirmos. E o que elas deixaram bem claro é que nós precisamos escutar, em vez de julgar e criticar. E principalmente abraçar. Quantos de nós precisamos de um abraço, mas às vezes temos vergonha de pedir. Então, não precisa pedir para dar um abraço. É como a Diana falou, às vezes você pergunta, tá tudo bem, mas você não quer escutar se tá ou não. Então, vamos chegar junto àquela pessoa, dar um abraço apertado, onde a gente possa transmitir para ela o nosso carinho, o nosso afeto, a nossa proteção. Então, vamos refletir sobre isso. Escutar, dar um sorriso amigo e não julgar, porque cada um é que sabe o tamanho da sua dor. Então, agora vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e a Maria Santíssima, nossa Mãe Celestial, esses momentos que aqui passamos de esclarecimento,
de alerta, para que ao sairmos daqui possamos olhar para o nosso próximo com mais carinho e mais compreensão. E olharmos também para nós mesmos. Estou precisando de ajuda, então não vou ter vergonha. Vou pedir ajuda, vou falar, vou desabafar. E principalmente vou ter em mente que Deus, Jesus e Maria estão comigo, me fortalecendo, me ajudando a superar este momento difícil. Que a gente possa erguer os nossos olhos e ver a figura de Maria e as